Você já parou para pensar que a arte e a vida intelectual, apesar de parecerem mundos distintos, estão intrinsecamente conectados? Muitos ainda não percebem os malefícios de separá-los. Eu mesma costumava manter essas duas esferas isoladas, sem compreender o potencial incrível que a vida intelectual e a arte têm juntas, e que, na verdade, o intelectual sem arte é incompleto. Se você também está curioso sobre como a arte pode enriquecer sua vida intelectual, eu te convido a assistir o vídeo de hoje. Então, o que é a vida intelectual e como ela pode se relacionar com arte? Esse vai ser o assunto do vídeo de hoje, e eu trouxe esse livro aqui, O Trabalho Intelectual do Jean Guiton, para exemplificar para vocês essa relação íntima da vida intelectual com a arte. Acho que um dos primeiros pontos que a gente pode destacar desse assunto é que, assim como a arte, a vida intelectual precisa de prática. Isso ele deixa bem claro aqui nesse livro que não existe vida intelectual sem prática. Não existe a gente ficar só em muitos conceitos da vida intelectual se a gente não ir para ação naquilo. E é basicamente o que acontece na arte. Para você aprender alguma coisa na arte, você realmente vai precisar de praticar. Bem aqui no início do livro, o autor vai fazer uma lembrança que ele teve, vai citar uma lembrança de quando ele estava observando um professor de desenho dando aula para os alunos, e ele concluiu que aquele era simplesmente um dos métodos mais eficazes para alguém aprender alguma coisa de fato. Porque um método de uma aula de desenho é basicamente o professor passar algum exercício e os alunos repetirem aquilo no ato. Só que o método não consiste em simplesmente o professor dar uma matéria e esperar que os alunos aprendam sozinhos aquilo. Ele sempre volta ali em cada aluno especificamente para entender o que ele está fazendo de errado, mostra na prática como é que se tem que fazer, e isso é simplesmente uma das melhores coisas que podem acontecer, porque a gente aprende mais pela experiência do que na teoria. Isso acontece bastante comigo nas aulas de arquitetura, principalmente nas de desenho. A gente basicamente quase não tem aula teórica. Às vezes alguma coisa a gente sempre passa na lousa, a professora sempre passa na lousa pra gente ficar conhecido do assunto. Mas em suma, o mais importante é a prática ali do desenho de arquitetura, desenho técnico. Então a professora vem em cada um, explica o que tá fazendo de errado e a gente aprende muito mais. Mas o livro ainda destaca que a importância não está só na prática, mas na ordem dessa prática, que precisa ter os momentos de trabalho e precisam existir os momentos de descanso. E esses momentos precisam ser ou de puro trabalho ou de puro descanso. Não pode existir um semi-trabalho ou um semi-descanso, porque isso vai atrapalhar o seu progresso. Então é importante, por exemplo, ter esses horários para fazer certas coisas, porque você vai entender que aquele momento é o seu momento de trabalhar e também vai ter o seu momento de descanso. Tem uma frase muito interessante que esse autor fala aqui na página 19. Em suma, nossas ocupações valem pelo espírito e pela ordem interior que nelas colocamos, ou que colocamos em nós mesmos ao realizá-las. Uma das coisas mais importantes que eu achei do conteúdo desse livro é que ele se direciona bastante para jovens, nessas pessoas, nesse grupo de pessoas que está começando na vida intelectual. Ele coloca a arte como um ponto inicial para essa vida intelectual e ainda destaca que o grande problema de hoje é a falta de tempo livre que os jovens têm. A gente não tem tempo para relaxar, para espairecer a mente, porque tem tanta coisa sendo anexada nesse tempo livre, ele usa essa palavra, que a gente não sabe muito o que fazer e fica perdido no meio do caminho, e aí nasce a falta de interesse pela vida intelectual. É uma coisa que eu sempre martelo aqui, essa fase livre que a gente tem para estudar à vontade, para ler à vontade, para aprender coisas novas. Isso é muito importante e é uma coisa que só nós jovens, assim, gente de 18, 19, 20, 21,
essas pessoas têm agora. Só nós temos esse tempo livre por enquanto. É só esse momento que nós temos esse tempo livre, então é por isso que é muito importante a gente dedicar a algo que funde uma base sólida, boa, de uma personalidade convicta, e isso pra gente conseguir se desenvolver mais pra frente em coisas mais importantes e saber qual que é a direção que nós estamos tomando e não ficarmos soltos, porque depois, com certeza, as consequências vão ser grandes. Então é por isso que eu pergunto pra você, como você tem aproveitado o seu tempo livre? Acho que esse é um dos finais de tarde mais lindos que eu já vi até hoje. Eu fiquei muito feliz de ter visto o retorno positivo de vocês para o novo formato de vídeo que eu estou tentando fazer aqui, porque combina muito com o que eu falava antes e continuo falando nos vídeos que eu faço, que é mostrar na prática como a arte pode transformar a sua vida. Então eu já estava ficando muito limitada e não era um formato que eu gostava de ficar sentada falando sobre um assunto sem mostrar ele na prática. Eu realmente gosto de vídeos mais cinematográficos e eu tô conseguindo explorar bastante isso e tá sendo muito satisfatório, e vejo que tá sendo bem interessante para vocês também, devido ao retorno grande de comentários positivos para esse novo formato de vídeo. Mas alguns comentários também me chegaram. Algumas meninas no vídeo passado me perguntaram justamente sobre isso, sobre vida intelectual, vida de estudos, coisas artísticas, né? Até essa questão da faculdade, que agora eu comecei a fazer. A pergunta que me fizeram foi: Amanda, como que eu vou conseguir conciliar isso tudo e pensar no futuro e pensar na minha posição como futuramente mãe de família, coisas assim que a gente como mulher às vezes acaba pensando muito. E hoje eu vou dar um conselho pra vocês. Eu já fiz um vídeo falando sobre ansiedade, o link vai estar aqui na descrição, relacionando esse assunto com arte, só que hoje eu vou tocar em um ponto diferente. Eu acho que primeiramente, para essas meninas que estão vendo esse vídeo e tem essas questões, essas perguntas e essas dúvidas aí com você, o primeiro passo é ter calma e viver o presente, porque não vai adiantar de nada você se atormentar com isso, sendo que é necessário que você viva o hoje. Isso são o que os grandes santos e até o livro, o trabalho intelectual, fala sobre isso, como é importante a gente viver o agora e aproveitar cada instante do momento que a gente está vivendo. E aí a gente vem como ponto principal a arte, porque quando eu falo de arte, principalmente direcionando para moças, é porque eu já estudei bastante sobre isso e eu vejo como é importante isso estar agora presente na nossa juventude, porque isso que vai formar, digamos assim, essas coisas que a gente se preocupa, né? Isso vai formar a mãe que nós vamos ser no futuro. Então, se você recheia a sua juventude com boas coisas, boa música, boa pintura e boa literatura, que é muito, muito importante, você não vai precisar se preocupar com lá na frente pensar nessas questões, porque vai ser algo mais natural para você, já que no momento que você tinha tempo livre, que é agora, você soube aproveitar bem e soube se educar bem. Faz sentido pra você tudo isso que eu tô falando? Faz sentido o raciocínio de que você precisa ir pra prática para aprender as coisas de fato? Porque aqui no momento você é um aprendiz, você é uma aprendiz e futuramente você vai ensinar o aprendiz. Então, se você não tiver conteúdo, o que você vai ensinar, né? Se você não tiver experiência, o que você vai transmitir? Por isso que eu falo a importância da arte, da boa cultura, porque são tradições que foram passando geração em geração e é isso que a gente tem que continuar fazendo. Depende de nós agora aprender isso para continuar transmitindo, senão a tradição morre e não vai ter mais arte, não vai ter mais boa cultura. Então, por isso que eu falo, estudem bastante. Se vocês estão confusos agora, se vocês estão ansiosos pensando nisso, estudem, leem, procurem bons conhecimentos, procurem praticar as coisas que vocês estudam, porque aí então vai nascer algo que vocês nem mesmo imaginavam que vocês tinham dentro de si mesmas, e que a arte vai fazer nascer esse desejo pela vida intelectual. E a vida intelectual não se resume só a ler livros, a fazer exercícios de anotações, mas viver também faz parte da vida intelectual. Isso é tão verdade que eu tava
pintando uma tela, né, que eu preciso terminar há bastante tempo, e eu tava presa nela porque eu não conseguia entender o que eu precisava fazer para continuar a pintura. Eu ficava olhando, pensando o que eu precisava fazer, e depois que eu percebi que eu não precisava só ficar pensando, que eu precisava ir lá e fazer a pintura, pintar de fato, a tela se encaminhou num passe de mágica e eu simplesmente saí de uma estaca que eu estava, de uma procrastinação, e ela saiu do lugar e agora eu tô chegando aos resultados finais. Então essa é a lição desse vídeo. Vão pra prática intelectual, prática da arte por si só, porque é isso que vai mudar a vida de vocês. A finalidade de toda essa autoeducação que precisamos fazer tem como objetivo amadurecer a nossa mente. Um dia nós fomos crianças e agora é o momento de transformar isso, porque coisas grandiosas precisam de mentes grandiosas. Devemos agora sermos mestres interiores de nós mesmas, e nós só vamos saber se realmente aprendemos algo se formos capazes de transmitir isso a alguém. E para que toda essa educação seja completa, não podemos ignorar a importância da arte, que transforma todos os seres humanos de fora para dentro, nos mostrando que devemos procurar a forma mais perfeita da nossa alma e aproveitar bem o nosso tempo com coisas que realmente têm qualidade.